todos, vou compartilhar aqui um ensino muito importante. Tem a ver com a mentalidade hebraica e a mentalidade grega. O problema com a Bíblia que temos hoje é que frequentemente lemos a Bíblia com alguns óculos. Pela nossa compreensão temos. E esse entendimento foi influenciado pela nossa cultura, nossa tradição e muitas outras coisas. E especialmente a mentalidade grega. Todos nós somos uma grande parte disso. A Bíblia não é um livro grego, é um livro hebraico, é um Deus hebraico para um povo hebraico. Quem tinha uma mentalidade hebraica, isso é muito diferente do que a mentalidade grega em que crescemos hoje. E isso influenciou a maneira como leia a Bíblia e entenda coisas como fé, arrependimento, batismo nas águas e muitas outras coisas que vamos ver aqui. Qual é a grande diferença? A maneira de explicar é assim. A compreensão grega é de que o corpo e a alma, ou o corpo e a espírito, podemos dizer, é dividido. São duas entidades de alguma forma diferentes. Temos aqui o corpo, a carne e depois temos o espírito. E essa é uma mentalidade que realmente invadiu a igreja. O corpo e a carne ou a mente. Na compreensão hebraica, esses dois não são divididos assim. Eles são muito interconectados. Eles são unidade juntos, a mente e o corpo, o espírito e o corpo. Não pode dividi-los da maneira como fazemos. Vamos começar com o exemplo da fé. Na compreensão hebraica, o que você acredita é o que você faz. Sua fé e sua ação estão conectadas. Você faz o que acredita, você acredita no que faz. Tudo está conectado. Mas numa mentalidade grega, você pode separar esses dois. Exemplo, eu estava na escola anos atrás estudando religião na Dinamarca. E em um momento olhamos para os judeus e minha professora disse algo muito interessante. Ela disse, quando olhamos agora para os judeus, precisamos entender que o que os judeus acreditam é o que eles fazem. E não como hoje, onde podemos acreditar em uma coisa e fazer outra. E ela disse isso. De alguma forma, esta é a verdade, é no que acreditamos, mas é uma mentira. É mentira. Não podemos acreditar em uma coisa e fazer outra. Então dizemos isso. E é o mesmo com a fé, com o arrependimento, tudo isso. Se olharmos para o arrependimento, a frase na Bíblia é metanoia, significa mudança de mente. Mas nós hoje, quando nós como gregos, com os óculos gregos, leitura, mudança de pensamento, temos esse entendimento de que sim, eu posso mudar de ideia. Mudei de pensamento, mas meu corpo está agindo de outra forma, mas no entendimento hebreu. Mude de ideia. Isso muda a sua ação, muda o seu ser, muda quem você é. Você é. Isso é um problema, a maneira como entendemos a Bíblia quando se trata de fé, quando se trata de arrependimento, quando se trata de batismo. Vamos começar falando sobre fé. Olha só, é tão claro. Se você leu James e agora entende isso, a fé não é duas entidades diferentes. Como dizem os gregos, está tudo interligado, é uma coisa só, como lemos aqui, e é isso que Tiago está dizendo. De que adianta, meu irmão e irmã, se alguém afirma ter fé, mas não tem obras? Essa fé pode salvá-los? No contexto, claro que não. Suponha que um irmão e uma irmã estejam sem roupas e comida diária e um de vocês diga a eles, vá em paz. Mantenha-se aquecido e bem, mas não lhes dê o que é físico. Joelhos, de que adianta? Da mesma forma, a fé por si só, se não for acompanhada de ação, está morta. Ele usou o físico como se alguém tivesse roupas, se alguém tivesse necessidades. A Bíblia diz, na verdade, em Timóteo, 1 Timóteo 5:8, Paulo disse lá, se alguém não cuidar de sua própria família, eles são piores do que um não crente.
A Bíblia também diz que a forma como adoramos Deus é cuidando de viúvas e pessoas necessitadas. A Bíblia não é apenas sobre coisas espirituais aqui. Eu tenho fé aqui fora, mas não tenho ação. Não, a Bíblia é realmente sobre livro de ação. É o que fazemos que importa, não apenas no que acreditamos. Se você pensar como um grego, mas se tiver uma mentalidade hebraica, é realmente o que acreditamos. Por quê? Porque o que acreditamos é quem somos, é o que fazemos. Ok, vamos continuar. Alguém diz, você tem fé, mas eu tenho atos. E é quase como se essa fosse a mentalidade que temos hoje. Mostre-me sua fé sem ações e eu te mostrarei minha fé pelas minhas ações. Você acredita que Deus é único, os demônios acreditam que ele é outro. Pessoa tola, você quer provas de que a fé sem essas coisas é inútil, e então ele vem com Abraão, o que não foi considerado justo para o nosso pai Abraão. O que ele fez quando ofereceu seu filho Isaque no altar. Você vê que sua fé e sua ação estavam trabalhando juntas. Sua fé foi completada pelo que ele fez, e a Escritura foi cumprida dizendo, Abraão acreditou em Deus e isso foi considerado justo para ele. Então a fé dele foi completa pelo que fez. Você vê que uma pessoa é considerada justa pelo que faz e não apenas pela fé. Tiago 2:24. Nós não entendemos isso porque estamos tão acostumados. É uma coisa, o físico e o espiritual está conectado. A fé não é apenas uma coisa mental que você tem aqui. Ei, eu acredito. E então você pensa assim, eu acredito, mas minha ação mostra algo diferente. Não, eu posso ver no que você acredita. Mostre-me sua vida e eu direi no que você acredita. Porque no que você acredita é o que você faz. Da mesma forma com o arrependimento, medjugorje, mude sua mente. Da mesma forma com o pecado. Pensamos que o pecado é uma entidade distante do corpo. Eu ouvi pessoas dizerem, Deus, odeio o pecado. Mas ame o pecador de uma maneira que é quase duas coisas diferentes. Se Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, por que ele lança o pecador no inferno? Então, que julgue apenas o pecado. Mas na Bíblia não vemos que Deus julgou apenas o pecado. Ele julgou o pecador. Ele julgou a ação que a pessoa está fazendo. E isso nos leva ao batismo. O mesmo é um problema lá. Pensamos que o batismo é apenas uma coisa espiritual. E não entendem que tudo está conectado. Batismo lava os pecados. A Bíblia é clara nisso. Batismo é uma circuncisão, Colossenses 2, onde somos circuncidados. Não com uma mão humana, mas abandonamos a velha carne. A carne, toda a carne, quando somos batizados em Cristo. Batistas não é apenas um símbolo. E é por isso que eles batizavam as pessoas no Novo Testamento após a cruz, imediatamente quando elas chegavam à fé no mesmo dia. Quase nenhuma igreja hoje batizem as pessoas imediatamente quando eles chegam à fé, quase ninguém. Por quê? Porque eles não acreditam o que a Bíblia está dizendo. Se você tem a mesma teologia que os crentes da igreja primitiva quando se trata de batismo, por exemplo, mas você tem que dizer ação, venham ao batismo. Então, toda vez que alguém me diz, Tom, eu não acredito no seu modo, na sua teologia, quando se trata de batismo. E eu quero dizer, eu não acredito na regeneração batista, que o batismo em si é seguro, como na igreja católica e luterana. Isso é bíblico, mas o batismo é parte da salvação, é parte disso. Tudo está conectado com a fé e o arrependimento, e o batismo do Espírito Santo. Tudo está interligado, e muitas coisas sobre isso. As pessoas dizem, Tom, eu não acredite na sua teologia quando se trata de batismo. Eu acredito que tenho uma teologia correta, eles diriam. Não apenas comece com a teologia e o que acreditamos na mente. Vamos começar pela fé. A ação, desculpe. Vamos começar pela ação. Vamos voltar à Bíblia.
Vamos até o livro de Atos e vejamos a resposta que eles receberam. Qual foi a resposta que Pedro recebeu quando pregou o evangelho em Atos 2? Qual foi a resposta de Filipe quando chegou a Samaria com o evangelho em destaque? Qual é a resposta na casa de Cornélio depois que ele recebeu o Espírito Santo? Qual é a resposta em Éfeso com Paulo em Atos 6? O que sabe Paulo na prisão no meio da noite e Paulo mais tarde em Atos 19? Qual foi a reação que eles tiveram? Eles vão batizar mesmo dia no meio da noite. Como você batiza as pessoas? Fazemos isso uma vez por ano, 2 vezes por ano ou algo assim. Então, por que ouvir sua teologia por trás disso se suas ações não estão de acordo com o que lemos na Bíblia? Precisamos voltar às ações, pessoal. Precisamos ver isso como uma unidade. Fé você no que você acredita é o que você faz. O arrependimento também não é apenas na sua mente. Está nas suas ações. Você precisa ter frutos de arrependimento. Senão você não está arrependido. Mas você não pode simplesmente se arrepender na sua mente ou no seu coração se o seu corpo ainda vive em pecado. A fé é uma unidade. O arrependimento é uma unidade. O batismo não é apenas algo espiritual. Coisa física não é apenas uma coisa física. Está tudo conectado. Tudo está conectado e nós não entendemos isso. Da mesma forma que podemos olhar na ressurreição dos mortos. Hoje pensamos tanto na mentalidade grega que muitos acham, quando morremos nos tornamos anjos flutuando no céu, numa nuvem com asas. Existem pessoas que têm essa mentalidade. E se você vê em igrejas, há imagens gregas, nós frequentemente com pequenos anjos bebês e essa mentalidade. Não, a ressurreição não será apenas o nosso espírito, homem. Será o corpo, para ser ressurreição em nosso corpo. Sim, vamos receber um novo corpo celestial, mas ainda é um corpo. E sim, não vamos apenas estar no céu em nuvens, vamos ser um novo e estar aqui na terra em um novo céu e terra. Sim, vai ser um novo céu e terra, mas ainda vai ser um céu e terra físicos. E precisamos entender isso. E a maneira de pensar grega, onde fomos divididos, influenciou tudo no cristianismo. Fé, arrependimento, batismo, ressurreição dos mortos, o novo céu e a nova terra. Pensamos que é tudo espiritual, mas é físico também. Físico e espiritual. Então, quero te encorajar com esse ensinamento. Quando você lê a Bíblia, leia como está. Então, quando, por exemplo, Pedro disse no Pentecostes, arrependam-se todos vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Acreditam que o arrependimento e o batismo juntos podem perdoar pecados. E então eu disse a Paulo, quando ele foi batizado, levante-se e lave seus pecados, invocando Neemias. Acreditamos que o batismo pode lavar os pecados. Por que não? Por que não? No Velho Testamento havia um sujeito chamado Naamã e Deus disse a ele, vai e mergulhe 7 vezes no Jordão, e ele o fez, e quando subiu estava limpo da lepra. Se Deus pode limpar no Antigo Testamento, por que ele não pode lavar os pecados no Novo? E também, como você pode ver no Antigo Testamento, Deus levou muito a sério que cortassem o prepúcio de toda a humanidade sob a aliança de Abraão. Nós não entendemos isso. Como posso cortar um prepúcio a ter um impacto assim? Porque Deus, ele nos vê como uma unidade. Como deveríamos fazer? Não é só sobre o espiritual, é sobre o físico também. Espiritual e físico. A comunhão não é apenas algo espiritual e simbólico, é uma coisa física e espiritual. Quando você toma a comunhão, há poder nisso, no sangue de Jesus. Corpo de Cristo é espiritual, não é espiritual.
tem um impacto espiritual em nós. É uma coisa física que fazemos com um impacto espiritual. E precisamos voltar para a Bíblia. E leia a Bíblia de uma maneira hebraica, não apenas grega. Então, espero que isso tenha te ajudado um pouco. Eu tenho alguns ensinamentos que tenho compartilhado sobre fé. Arrependimento, batismo, água, Espírito Santo. Eu fiz isso antes de ir para a prisão, mas há uma foto aqui, você pode ver. Ele está lutando pelo verdadeiro evangelho, eu acho que chamo isso. Posso colocar, vou linkar, entre e veja, porque lá nós realmente vamos a todos, pior no, não todo pior. Nós vamos a muitos versículos na Bíblia. Olhe para isso. Segundo a Bíblia diz, toda vez que se trata de arrependimento e fé e batismo e Espírito Santo, apenas olhe para as palavras e leia-o. Não tentando interpretá-lo com uma mentalidade grega e separá-lo um do outro, mas lê-lo como está escrito. Escrito e acredite assim como está escrito. Acho que esse ensino vai ajudar você. Também espero que isso tenha ajudado. Deus abençoe a todos. Viva por Cristo, leia a Bíblia e obedeça a Bíblia. Tudo bem, tchau.